Olá, amadas! No Ministrando ao Nosso Lar de hoje, eu venho compartilhar com vocês sobre um livro que eu li recentemente chamado A Mágica da Arrumação, de Marie Kondo. Eu li esse livro em e-book, por isso eu não tenho ele aqui em mãos para mostrar para vocês, mas eu vou deixar a foto da capa dele para você ver. Esse é o livro que eu estou falando. Eu não sei se você já ouviu falar sobre ele ou se você já leu, mas eu queria trazer alguns pontos interessantes que eu achei quando li esse livro. Bom, meninas, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que é sempre válido quando nós buscamos conhecer métodos e sistemas que podem ajudar a gente a administrar melhor nossa casa, a gerenciar melhor as atividades que nós temos para deixar o nosso lar cada vez mais abençoado e fácil para que a gente possa administrá-lo. Quando eu vi falar sobre esse livro, eu me interessei porque fala sobre a questão da lógica da arrumação. Então eu vou trazer para vocês alguns pontos que me chamaram a atenção e até mesmo comparar alguns com o sistema Flylage. Mas vamos lá. O primeiro ponto que me chamou a atenção nesse livro é a questão do descarte. Ela fala muito sobre a questão da gente ter uma vida minimalista, ou seja, quanto menos melhor. E a gente sabe que isso em certo aspecto é realmente bom e fácil, né? A gente ter menos coisas, trazer menos coisas para nossa casa, para nossa vida, não só facilita a administração, a limpeza e a organização, mas também evita que a gente caia no consumismo que é tão focado nesses dias, aquela necessidade de que sempre precisamos ter mais para ser melhor, e não é verdade. Então esse ponto me chama bastante atenção. A questão que ela trata, a forma do descarte, é bem interessante. Por quê? Porque no descarte ela fala que nós devemos fazer o descarte por categorias e não por cômodos. Você, por exemplo, tratar de descartar as suas roupas, fazer o descarte de souvenirs, fazer o descarte de livros, CDs e outras coisas. Então, é bem interessante essa forma como ela aborda detalhadamente o descarte. O livro também vai mostrar para gente que tem uma forma para a gente fazer o descarte, porque muitas vezes nós somos apegados às coisas por emoção, por ter recebido de alguém especial, e ela vai fazendo com que a gente trabalhe esse nosso lado emocional para fazer o descarte de forma correta e viável para nós, para nossa casa, para o nosso lar. Então eu achei isso bem interessante. Outra coisa que ela foca quando está falando sobre o descarte de roupas é quando ela fala sobre as roupas que a gente às vezes separa para ficar em casa. Todas nós, donos de casa, temos aquelas roupas que a gente fala, essa roupa aqui é a roupa de ficar em casa, é a roupa de cuidar da casa. E às vezes algumas roupas que a gente separa para ficar em casa, elas entram em dois extremos. Ou elas são roupas que a gente ganhou de alguém, que a gente não usa para sair, que a gente não gosta, a gente não quer desfazer, quer usar, mas elas não são viáveis para o cuidado da casa, ou seja, aquela roupa não é cômoda, ela não é agradável para a gente trabalhar com ela no nosso dia a dia. E o outro extremo são aquelas peças de roupa que tem mancha, furo, falta botão, são realmente assim roupas difíceis da gente sequer aparecer na porta para receber alguém. Então, a gente tem que ter sim a nossa categoria de roupas de ficar em casa, mas ela tem que ter um equilíbrio para que a gente, se precisar sair por algum motivo, a gente consiga sair com aquela roupa sem passar vergonha, e também não deixar na categoria de roupas de ficar em casa roupas que não servem para a gente ficar em casa, ou seja, que não vai facilitar a nossa rotina do dia a dia. Outra coisa que eu achei interessante que ela fala é sobre a organização do guarda-roupa. A questão de você dobrar as roupas de forma adequada, de forma organizada, que facilite na hora que você for usar a roupa, para visualizar bem. Então um guarda-roupa bem organizado, e isso a gente só consegue depois que a gente se desfaz daquelas roupas que a gente não usa e que estão ali só acumulando. Então foi um ponto bem interessante que eu achei no livro. Outra coisa que eu achei interessante é que ela fala para que a gente faça o descarte seguindo uma ordem, começando por um determinado ponto e indo até chegar naquele ponto mais difícil para a gente fazer uma limpeza e um descarte daquelas coisas que são coisas que a gente vai estar mais apegado, digamos assim, para fazer o descarte. Então, eu achei um ponto positivo nessa questão de você saber por onde começar, que área eu vou pegar, que categoria eu vou começar a fazer o descarte dos objetos na minha casa. Bom,
Agora, comparando o que eu li no livro com o sistema FlyLady, que é o sistema que eu escolhi para administrar a minha casa, para facilitar a minha rotina, como eu já falei para vocês, eu vou deixar aqui os vídeos que eu já falei sobre o sistema FlyLady, muito pouquinho, mas eu falei para vocês como eu trouxe o sistema para minha vida e para minha casa. Alguns pontos que o livro fala a mesma coisa e outros que o livro até não seria diferente, pontos diferentes. Por exemplo, a Fly, ela recomenda que a gente vá arrumando um pouco de cada vez. Ela separa a nossa casa em 5 áreas, 5 zonas diferentes, para a gente ir trabalhando aos poucos e retornar a paz, a ordem naquele cômodo na nossa casa. Nesse livro da Marie Kondo, ela aconselha que nós façamos tudo de uma vez, que ela acredita que essa história de arrumar aos poucos não funciona. Para mim, no meu caso, eu acho que funciona sim arrumando aos poucos, porque eu me adequei ao sistema FlyLady desse jeito e funcionou para mim. Então é uma coisa que você vai ter que analisar como funciona para você. A questão do descarte, tanto a Marie Kondo quanto a Fly, ela fala a mesma coisa. A gente precisa aprender a consumir menos, a ter menos coisas na nossa casa, porque isso vai sim facilitar a organização, facilitar a ordem do nosso lar. Então, minha amada, o que conta é que você busque sempre se informar, conhecer sistemas, métodos, pessoas que trabalham com organização, que publicam artigos sobre organização, para que você vá pegando as dicas que funcionam para o seu lar, que vão otimizar a organização, o seu tempo, a sua vida, facilitando assim o gerenciamento do seu lar e descartando aquilo que não funciona, porque eu acho que a organização da casa é algo muito particular. Às vezes o que vai funcionar para mim, para minha rotina, para minha dinâmica de vida é diferente do que vai funcionar para você na sua casa e na sua dinâmica de vida. Mas eu acho que vale sim a pena a gente buscar, se informar e aplicar cada uma dessas coisas que funcionam para nós na nossa casa. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrita, para ficar sempre por dentro das novidades e ser notificada dos vídeos em primeira mão. Que a paz do Senhor esteja no seu coração e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!